Graças a Deus. O tema que eu quero ministrar a você neste primeiro domingo, primeiro dia de dezembro de 2019, literalmente falta um mês para a gente encerrar o ano, é esse aqui. O que eu preciso mudar? O que eu preciso mudar? É uma pergunta feita ao espelho. Não é uma pergunta feita para ninguém de fora, é uma pergunta feita para si mesmo. O que eu preciso mudar? Eu vou usar o texto de João, um texto muito conhecido, no capítulo 3. Eu vou ler dos versículos 1 a 5. João capítulo 3, versículos 1 a 5, e diz assim a palavra do Eterno. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Este homem não era pouca coisa, ele era um dos principais dos judeus. Este homem, de noite, foi ter com Jesus, e ele lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura este homem voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus. Mais uma vez ele vai dizer: em verdade eu te digo, quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ele disse que não veria, agora ele disse que não entraria. Quem não nascer do reino, quem não nascer da água e do Espírito, não entra no reino onde o Senhor é o governante, onde o Senhor é o rei. Isso é muito interessante, hein? É o que nós vamos comentar nessa manhã em nome de Jesus. Curve a sua cabeça e ore ao Senhor. Peça que Ele fale ao teu coração. Pai de amor e bendito, mais uma vez eu quero elevar a minha voz a Ti em agradecimento pela oportunidade que tenho de estar ministrando a palavra do Senhor. Acredito eu, Pai, que seja na terra o momento mais importante naquilo que se ocorre durante um dia, a ministração da palavra do eterno Deus, a voz de Deus sendo liberada para a igreja. Eu quero te pedir, Pai, o Senhor que é o dono da vida, o Senhor que é soberano, o Senhor que manda e desmanda em todo o universo. Quero te pedir que o Senhor fale a cada uma pessoa, a cada um ser que aqui está. Aqueles que nos assistem pela internet, mas que não fale somente como uma voz comum, porque a voz comum já basta a minha, Pai. Mas eu queria que Tu me usasse e que a Tua voz fosse perceptível aos ouvidos sensíveis dos corações que aqui estão nesta manhã, me ouvindo, e aqueles que estão também nos assistindo pela internet. Fala conosco, transforma, gera uma semente de transformação nessa manhã, a vida de todos aqueles que a ouvirão. E se isso acontecer, teremos um final de ano maravilhoso, melhor, entraremos num ano de 2020 miraculoso. Esse é o meu pedido, eu creio que é o pedido da tua igreja. Eu oro com a certeza que o Senhor está nos ouvindo e oro no poder do nome de Jesus. Para a glória de Deus eu faço, e toda a igreja poderosa do Senhor diga amém e amém e amém. O que eu preciso mudar é a pergunta. Estamos chegando ao final de um ano, e todo final de ano, se você não faz, precisaria parar e fazer algumas avaliações da sua vida. Como nós nos saímos esse ano como filhos? Como nós saímos esse ano como pais? Como maridos, esposas? Como nós saímos como patrão ou empregados?
como nós saímos este ano como ovelhas, como líderes e como liderados. Como é que a gente vai saindo esse final de ano dentro das percepções que nós vivemos como ser nesta terra? E temos muitas percepções. Nós temos visto o estado atual da Igreja de Jesus no mundo. Se você é uma pessoa que para perceber, você verá algumas coisas bem gritantes. O mundo ele entrou na igreja com toda a força. Entrou. E olha que Jesus orou, né, amados? Para que o Pai guardasse o mundo nesta hora. E eu acredito que Deus está guardando os seus escolhidos. Amém, igreja? Você sabe que hoje nós temos versões de Bíblias até com palavrões? Você sabia disso? Versões de Bíblias com palavrões, tem. Temos Sexy Shop Gospel, você sabia disso? Igrejas que tiraram o púlpito e colocaram tatames no púlpito de luta, dizendo que isso são estratégias de evangelismo. Igrejas vendendo milagres a pessoas que não querem submeter a verdade da palavra. Elas não querem, é porque elas querem, na verdade, apenas a mágica. Elas gostam de mágica. Então, as pessoas sabendo disso, elas usam essas pessoas para ganhar, para ser fonte de lucro. Então, elas vendem os milagres para aqueles que querem os milagres baratos. Na verdade, não são tão baratos, são caros e nem milagres acontecem. Vemos brigas e mais brigas, divisões, como nunca se houve na história. Pastor contra pastor, igreja contra igreja. Aquilo que Jesus disse, irmão contra irmão. Nunca se abriu e nunca se fechou com tanta rapidez, com tanta velocidade lugares que se chamam igreja, irmãos. Às vezes eu passo numa rua, vejo lá uma placa, igreja tal. Um mês depois eu passo, já não tem mais. É um abre e fecha como se fosse um comércio. E apesar dessa primeira pergunta, o que eu preciso mudar, eu quero te fazer uma outra pergunta. O que nós temos a ver com tudo isso que eu te falei até então? É porque o texto inicial, irmãos, ele fala de uma mudança de vida. Ele não fala apenas de você perceber que precisa mudar. Ele está falando que precisa ser mudado. Daquilo que nós éramos para aquilo que Deus quer que a gente seja. Existe um padrão divino, existe um padrão divinal. Deus tem um padrão para nós. E Ele sabe que o jeito que se está pode não ser o padrão, e Ele sempre nos encorajará a chegarmos neste padrão. Você sabe que nunca se pregou tanto. Se prega hoje no celular, no outdoor, se prega hoje nos púlpitos das igrejas, nas rádios, nas plataformas digitais, se prega. Se você colocar assim, ó, no Google, pregação evangélica, vai aparecer bilhões de pregações, escritas, faladas, vídeos, áudios, bilhões. Nunca se pregou tanto, mas também nunca se viu na face da terra. Com todo respeito, eu falo, uma igreja tão estagnada, como nos dias atuais, uma igreja trancafiada, uma igreja que não produz frutos, uma igreja que não gera ovelhas. Jesus disse a respeito da necessidade de mudança. Quando eu peguei esse texto para ler, eu achei interessante, porque parece que foi escrito agora, no começo da semana, foi escrito hoje. Jesus disse que haveria necessidade de uma grande mudança, e essa mudança, ele é muito expressivo. Ele diz só aconteceria, não pelo trocar de roupa, não pelo pintar de cabelos, não pelo jeito de falar, do jeito de agora eu me vestir, ou de me posicionar, mas ele diz, há necessidade de um novo nascimento. Eu entendo, se não for levado pelo Espírito, a cabeça de Nicodemos. Como é que eu vou nascer de novo, se eu já nasci? Jesus disse para ele, é necessário, cara, a pessoa morrer para o mundo e renascer para Deus. É isso que ele estava dizendo. Você que nasceu de uma mulher, você que está vivo, respirando e andando, agora é necessário você morrer para todos os atributos do mundo, tudo aquilo que o mundo trouxe como bagagem voluntariamente do fruto do pecado em Adão, que foi jorrado, derramado sobre essa terra, tanto a níveis materiais, físicos e espirituais,
Jesus disse, você tem que morrer para tudo isso e renascer para Deus. E ele disse que essa mudança, nós lemos aqui no versículo de número 5, ele disse que essa mudança viria através da água e do Espírito Santo. Não viria de outra forma, não adianta a gente buscar outra forma. Às vezes, no afã de querer fazer com que se mude, a gente tenta, mas não dá. Ele disse que só viria através da água e do Espírito. Jesus disse aqui, ó, que quem não nascesse, olha lá, da água, e quem não nascesse do Espírito Santo não veria. Não adianta buscar, pular, querer brigar, chorar, sapatear. Não adianta, se não nascer da água, se não nascer do Espírito, não veria o reino de Deus na sua vida. Mesmo disse para o fariseu Nicodemos, mesmo você estando dentro da sinagoga, Nicodemos, mesmo você sendo o principal deles, você não vai ver o reino de Deus agindo na sua vida. Entenda-se, o reino de Deus é o reino onde Deus governa. É o reino onde Deus manifesta graça, onde Deus mexe nas peças físicas, materiais e espirituais, no tabuleiro de Deus. O reino de Deus, onde Deus governa, é a minha vida e a tua vida diariamente. Ela está intrínseca no reino. Mas para você ver o reino de Deus, para você enxergar a grandiosidade do reino, que Paulo fala que é maior do que a dimensão que a gente possa entender, ele fala de altura, largura, profundeza. Ele fala de coisas assim gigantescas, de tronos, de principados, de coisas que você nem imagina, de poderes que o mundo não consegue suportar no físico. Ele diz, todo esse reino que faz essa máquina engenhosa, eterna, girar, você só consegue ter acesso, credencial, pip, pip, e passar. Você só passa, você só vê, você só age nesse reino, você só recebe os benefícios desse reino, você só está intrinsecamente 100% conectado, plugado nesse reino, não é? Se você nasceu da água, ou nasceu do Espírito, e nasceu do Espírito, ou não, e nasceu do Espírito. E quando a Bíblia fala de água, irmãos, você sabe disso. Talvez você esteja nos assistindo e pense assim, mas eu fui batizado no tanque de Betesda. Em Adernite, lá em Jerusalém, eu fui batizado no Guandu, eu fui batizado no batistério da minha igreja. Amados, quando a Bíblia fala de água, não está falando de um rio, não está falando de um batistério. Se fosse assim, era muito fácil. Eu te digo, se mudasse vidas, eu seria o primeiro a colocar água. Mas não é a água H2O que lava as pessoas daquilo que Jesus disse para a morte do mundo e viver para Deus. Ele está falando da água, da palavra de Deus. Paulo, ele entendia muito bem isso. Quando ele fala em Efésios, no capítulo de número 5, ele fala assim, lá no versículo 25 e 26, ele diz, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Aí ele vai falar que Cristo fez o quê? Santificou-a, tendo purificado. Como? Por meio da lavagem da água. Batizando todo mundo aqui num batistério? Não, pela palavra. Então é a palavra de Deus, a água que te lava, a água que te santifica. Diga, eu recebo isso em minha vida. Então aqui nós temos um momento para a gente parar e refletir. Olha para mim agora. Levanta a cabeça. Olha para mim. Se nós não temos um batistério, a Cristo vive não acredita que a gente é purificado por um batismo somente de água, por jogar uma água na cabeça ou mergulhar num rio. Se a gente crê que a água dá a palavra, então eu tenho que me batizar nessa água. Porque há pessoas que não creem no batismo da água, mas também não são batizadas nessa. A gente tem que crer no batismo dessa água. Temos que ser lavados nessa água. Todo dia a gente tem que ser banhado nesta água. Pastor, eu vou ser sério para o senhor, eu não creio no batismo da água. Tudo bem, eu também não gosto de ler Bíblia, não. Então você não foi batizado em nada. Você não foi lavado. E a Bíblia diz que você precisa nascer de novo, da água. João 15, o versículo 3 diz, vocês estão limpos, como? Pela palavra. Não era pela aquela água que ele estava lavando os pés dos discípulos. Ele estava falando, vocês são lavados na palavra. Quando vocês deixam a água da palavra de Deus limpar vocês, vocês passam a ter nova vida.
Então, ter nova vida não é apenas um ato de confissão. Eu tenho nova vida, fala 27 vezes. Eu tenho nova vida, eu tenho nova vida, eu tenho nova vida, eu tenho nova vida. Não é isso. É quando a água de Deus, ela vai me lavando. Jesus estava dizendo que haveria uma necessidade, que precisava haver mudança de vida. Vou repetir para você, mudança de vida é morrer para o mundo e ressuscitar para Deus. É o novo nascimento, não mais do nascimento natural debaixo do pecado em Adão. É um novo nascimento, não debaixo de uma maquiagem apenas. Você sabe, Nicodemos era um maquiado, era um fariseu maquiado, ele era o maioral dos maiorais. Nossa, Nicodemos deve estar fora desse padrão, está nada. Se não fosse assim, Jesus não falava para ele. Jesus confronta os fariseus. Mateus 15, ele confronta no capítulo 15, 7 e 8, ele diz hipócritas. Ele está dizendo para os fariseus. Vocês andam com as roupas de crente, vocês têm fala de crente, vocês têm jeito de crente, fariseu, mas não era crente. Ele estava dizendo, vocês são hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, e só quem sabe averiguar o coração, só quem sabe a medida do coração é Deus. Ele que olha para o nosso coração e diz assim, está perto ou está longe. Ele perguntasse nessa manhã no mundo espiritual, teu coração está onde? Você consegue dizer onde está o teu coração, se está perto ou se está longe? Será que você consegue? Sem a postura de Nicodemos. A postura de Nicodemos já viu aqui que não vale muito. Um homem que foi procurar Jesus na madrugada para que ninguém visse. O maioral estava com desejo na alma, estava com um vácuo, um vazio na alma. Ele sabia que Jesus era enviado de Deus. Ele disse, eu sei que você é de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com ele. Mas mesmo assim ele não se encontra com Jesus publicamente. Ele vai na madrugada falar com Jesus, com todas as suas roupas, com todo o seu jeitão. Mas Jesus diz para ele, ô Nico, você pode até fazer muitas coisas. Eu olho para você, quem olha de fora assim vê, acha lindo. Mas o teu coração está longe de mim, Nico. Em Mateus 23, ele fala assim no versículo 27, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, de novo, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram bonitos, belos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos de toda imundícia. Olha que coisa pesada que ele fala para Nicodemos. Nicodemos, você parece até um mausoléu, por fora é mármore, por fora é tinta souvenir, por fora é lindo, mas por dentro são ossos podres. Eu não consigo entender essa tua postura, Nicodemos. Então, pois bem, irmãos, pegando base nessa palavra do Senhor, de nascermos de novo, de buscarmos em Deus um novo nascimento, isso deveria ocorrer o quanto mais rápido possível em nossas vidas, da água e do Espírito. Você sabe que daqui a um mês, literalmente daqui a um mês, hoje é dia 1º, o novo ano vai começar. Você sabe que a gente vai lá na última folhinha, arranca e tem que colocar uma nova, né? Tem que comprar na padaria algo para poder ganhar uma folhinha nova, alguma coisa desse tipo para botar lá para marcar de novo. Mas isso não muda o nosso ano, isso não muda o nosso ciclo. O nosso ciclo não muda por causa de uma folhinha que diz que é 31 de dezembro. O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa entender? Primeiro, quero dizer que se alguém entre nós, se é parecido com Nicodemos, que a sua alma geme por mudança. Nicodemos, ele queria algo novo, ele sabia que estava vazio. Ele não era bobo, ele sabe que não estava legal. Nicodemos sabia, tem alguma coisa errada, eu preciso resolver com Deus. E eu sei que aquele lá é o Mashiach. Ele não poderia ser ou fazer coisas que se Deus não fosse com ele, eu vou estar com ele. E Nicodemos gemia por mudança na sua alma. Se você é uma pessoa como Nicodemos, sincero,
que mesmo na madrugada encontra o Rei da Glória e vai conversar com ele a respeito do vazio do coração, chamando ele de mestre. Se você é como Nicodemos, então eu vou te propor algumas coisas. Primeira coisa que eu quero propor para você, primeira coisa, é que nós precisamos nos voltar para as coisas de Deus e largarmos as coisas desse mundo. Não estou falando de nada novo, estou apenas relembrando coisas que a gente ouve. Nós precisamos nos voltar para Deus, urgentemente, e largarmos as coisas desse mundo. Assim como disse Paulo aos Romanos, no capítulo 6, ele diz assim, versículos 1 e 2, que diremos, pois? Nós vamos permanecer pecando para que a graça venha a ser abundante sobre nós? Eu vou continuar debaixo do pecado só porque eu sei que a graça, debaixo do pecado, só porque eu sei que a graça é boa, a graça de Deus está sobre a minha vida, ela foi derramada sobre mim. Então, se eu sei que Deus me ama e não me faz ir para o inferno, eu vou continuar pecando, disse Paulo. Não, de modo nenhum. Não, de modo nenhum. Como que eu vou viver no pecado se eu morri para ele? Se Jesus fala para o fariseu Nicodemos, você precisa morrer para viver, você precisa nascer de novo. E qual era a morte? Ele disse, você precisa passar pelo novo nascimento da água, da palavra e do Espírito. Você precisa morrer para algumas coisas, dentre eles, o pecado. Você sabe que não existe meio termo aqui. Quem morreu, morreu, irmãos. Não existe meio morto. Ou você morreu ou não morreu. O presbítero Cláudio, sem saber, ele falou aqui algo interessantíssimo, que está escrito aqui, sem ele saber. Ele disse a frase que eu vou ler para você. E ele não leu a frase. Ele disse, o morto para o mundo não pode ficar ressuscitando de vez em quando. Que coincidência. Ele leu a frase, ele falou a frase que nem leu. Mas é apenas coincidência. Ah, é coincidência sim. Está escrito aqui. Lê aqui, Paulo, se não é isso aqui que eu escrevi aqui, aquilo que o Cláudio falou aqui agora no louvor. O morto para o mundo não pode mais ficar ressuscitando de vez em quando. Interessante. Você leu, né? Ah, tu leu. Tu pegou ali quando eu... Tu leu. O mundo, ele olha para nós hoje, que temos o brasão dos crentes, ele olha para nós esperando ver Jesus, irmãos. As pessoas olham para a gente esperando ver Jesus. E o que o mundo vê quando eles olham para a gente? O que o mundo anda vendo quando olha para mim, quando olha para você? O que eles estão vendo? Jesus? Eu te pergunto. Quando alguém do mundo olha para você e sabe que você é um filho de Deus, uma filha de Deus, quando ele olha para você, o que ele está enxergando? O que está passando de ideia para ele? O que os olhos dessa pessoa estão jogando para sua mente como informação? É um crente, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é um canal de bênção, é um agente de milagres, é um reconciliador de almas, é uma pessoa que vive para Deus ou outra coisa? O mundo, quando olha para nós esperando ver Jesus, eles querem ver Jesus, o que eles veem? O que o mundo vê quando ele olha para o nosso Facebook, para as nossas fotos no Instagram, as nossas falas na rede social? Porque hoje é inerente, não tem como você viver sem rede social, né? Eu disse aqui domingo que o neurocientista falou que quem utiliza a rede social depois do segundo minuto consome muito neurônio. E que alguns vão ficar, depois de alguns anos, com sequelas sérias no cérebro. Uma pessoa disse para mim, pastor, eu tomei o celular do meu filho, ele é uma criança, eu tomei, e ele agora está em convulsão, como se tivesse cheirado cocaína em overdose. Só porque a mãe tirou o celular. Que ponto que a gente chega. O que foi, irmã? Ele está com overdose de cocaína? Não. Só porque tomei o celular, entrou em parafuso o cérebro. Eu tenho dito para vocês,
O mundo, ele olha para nós esperando ver Jesus. O que ele vê quando ele olha para a gente na escola, na faculdade, no trabalho, na roda de colegas, onde a gente está, onde ninguém vê? Né? O que Jesus anda vendo na gente, irmãos? É uma pergunta que a gente precisa responder para nós mesmos. O que Jesus está vendo na gente? Porque a gente pode maquiar muitas coisas, mas quando Jesus olha para a gente, não tem maquiagem. Ô, Nicodemos, você lá na sinagoga é o maioral. Aqui não adianta, Nicodemos. Aqui você está nu diante de mim. Eu te conheço. Você precisa nascer de novo. E eu nasci de novo? Pô, mas já nasci. Não, eu sou o maioral dos fariseus. Não, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. E o que Jesus anda vendo, como viu em Nicodemos, o que ele anda vendo na gente, irmãos? Porque existe uma frase que é inerente a nós, né? Que a gente fala assim, ninguém está vendo, ninguém está vendo. Sim, é verdade, ninguém precisa ver. Mas há um que precisa ver, que vê, porque é onipresente, onipotente, onisciente, o Rei da Glória. O que ele anda vendo na gente? O que Jesus anda vendo na gente? Primeira coisa, então, precisamos nos voltar para as coisas de Deus, urgentemente, urgentemente. Segundo, nós precisamos crescer, deixar de sermos meninos. Eu gosto muito da fala de Paulo, 1 de Coríntios, quando ele fala no capítulo 13, 11, ele está falando, se você parar para perceber, as falas de Paulo às igrejas, eram uma fala assim que traz muita tristeza. Paulo fala para Roma que eles estavam abundantes no pecado para que a graça pudesse ser maior. Ele diz, como é que pode se a gente já morreu para isso? Ele fala para Coríntios, vocês são meninos. E ele diz, quando eu era menino, falava como menino. Sentia até como menino, pensava como menino. Aí Paulo fala, mas quando eu cheguei a ser homem, quando eu cheguei a ser adulto, quando eu cresci, eu desisti. Eu preciso desistir, eu preciso largar de mão as coisas próprias de criança, da infantilidade, de ser menino. Paulo fala para Roma, Paulo fala para Gálatas, vocês estão correndo de volta para o legalismo, vocês estão correndo de volta para as obras da carne. Paulo fala para Filipenses, nossa, há gente que guerreia entre si, há briga entre vocês, um lado puxando, o outro puxando, um puxa para cá, outro puxa para lá. Colossenses, ele fala uma lista de crentes que viviam desde a impureza até o adultério, passando pela mentira, pela hipocrisia, pelo pandurismo. Ele faz uma lista. A igreja de Paulo. Em Hebreus ele fala, não tem mais como reverter essa situação. No capítulo 5 ele fala, não há mais jeito. Tessalonicenses, ele fala assim, ó, tem gente que nem trabalhando está mais, só esperando a volta do Senhor. Timóteo, todo mundo parou, inclusive Timóteo. Ele falou, está na hora de reavivar tudo, está na hora de voltar, está na hora de correr para o primeiro amor. E Corinto, a base um é de Paulo, outro é de Cefas, outro é de Apolo, um é de Jesus. Deus está fracionado, ele disse, é coisa de criança. Há pessoas que têm anos na obra de Deus, mas ainda são raquíticos. Isso incomoda o mundo espiritual. Porque a gente vai terminar um ano, e será que estamos terminando e começando uma nova etapa? Porque você já parou para perceber? Deus é eterno, ele não tem relógio, ele não tem calendário, mas ele calendariou, gente. Ele botou a gente dentro de um perfil de dia, mês e ano. Para que Deus fez isso se ele não tem? Para poder você lidar com, saber que um dia tem 24 horas e o choro dura uma noite, mas a alegria pode acontecer no dia seguinte. É só ele agir, amém? Um mês fecha um ciclo, um ano fecha um ciclo. Eu não posso empurrar para o ano que vem. Nós somos proibidos de empurrar para o ano que vem certas coisas. Pessoas na obra de Deus são raquíticos, são nanicos espiritualmente falando. São como meninos. Vou usar o termo de Paulo, meninos. Aquela coisa de menino, se alegra e entristece, se alegra. Em Hebreus 5,12, ele vai falar assim, pois com efeito, olha o que ele vai falar, com efeito,
quando devia ser mestres, atendendo já o tempo decorrido. Você já tem 5, 10, 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, 50 anos de igreja. Aí ele diz: tendes novamente a necessidade de que alguém volte a ensinar vocês de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus, explicar tudo de novo, como é que funciona, tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito, tem que deixar de ser criança, blá, blá, blá. Vocês se tornaram necessidade de leite e não de alimento sólido. Você sabe que se você ficar bebendo leite é comprovado, o leite não te alimenta para nada, somente o materno, porque é a propriedade exclusiva da mulher, do ser humano, já foi comprovado. Se você não toma leite materno, tem pessoas que bebem leite de um outro animal, vaca, cabrito, sei lá, cabrita, é a mesma coisa, né, cabrita e cabra, cabrita, diminutivo, cabra, o que mais? Se bebe leite de búfala, sei lá, não adianta nada, nada. Não tem propriedade nenhuma para nós. Então ele está dizendo, se você não se alimentar de comida sólida, vai se sentir sempre fraco, o inimigo vai sempre te derrotar. Estão sempre precisando de leitinho. Você imagina uma criança mamando leite, criancinha, vai ali no berçário agora, traz uma criança aqui, traz a Isabela, da mama, está lá mamando leitinho, tchau, 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 tchau. Você acha bonito, você acha legal, você acha, poxa, está se fortalecendo com um leite materno. Mas depois de vários anos, você vê essa mesma criança já grande mamando leite. Você consegue contemplar essa cena? Uma criancinha, aí passou 1, 2, 5, 15 anos. No dia de 15 anos, da festa de 15 anos, aí vem a menina bonita. Espera aí só um momento, gente, ela vai mamar. No dia do casamento, a moça, 20 e tantos anos, bonito, o rapaz está lá. O que foi, rapaz? Espera aí, minha mãe está aí. O que você quer? Quer fazer um discurso? Não, mamãe, eu quero mamar. Paulo está falando isso. A gente ri, mas em 1 Coríntios 3, versículo 2, Paulo fala: eu dei leite a beber e não dei alimento sólido porque vocês não podiam suportá-lo, e nem agora vocês podem. Ele diz que leite é alimento de quem? Dos carnais. Então, às vezes, eu me sinto como Paulo, irmãos, voltando a pregar as mesmas coisas, que eu prego no começo, no meio, no final do ano, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 14 anos pregando a mesma coisa. E a gente parece que não avança. Eu vejo tudo isso aí, ó, que Paulo vê. Tu vê, pastor? Vejo. Eu vejo irmão bicudo uns com os outros. Irmãos, qualquer coisa quer ir embora da igreja, quer largar tudo. Vou largar tudo. Vou largar. Largar o que a gente vai largar? Como é que a gente vai largar, irmão? Não tem como largar. Nós já fomos alcançados por Ele, a mão dele está sobre nós. Não tem como sair pelos dedos. João 10 diz: das minhas mãos ninguém pode arrebatar. Irmãos que não se perdoam, que não se amam de fato, não se amam de verdade, a gente vê tudo isso no reino de Deus. E a terceira coisa, para a gente encerrar. Primeiro você precisa voltar ao primeiro amor, às primeiras práticas, aquilo que você tinha e tem como voz de Deus na sua vida, largar as coisas desse mundo e romper para Deus. Segundo, você precisa deixar as coisas que te paralisa, que te faz ser criança, que te faz mamar leite, avançar, comer comida sólida, morder ferro, puxar ferro, correr, avançar, vencer, batalhar e vencer. E terceiro, você precisa avançar. Você não pode só ficar como 7 de setembro, marcando passo. Você precisa andar. Você precisa avançar. No reino de Deus, que João fala aqui a respeito do papo de Jesus e Nicodemos, ele fala do reino. No reino de Deus, a sequência é avançar. Nasceu, tem que crescer. Tem que ir para frente. Não tem marcha ré no reino de Deus. Não tem como no reino de Deus se paralisar. Não tem como engatar a ré. O reino de Deus é cada dia crescendo. Cada dia, você olha para o dia anterior, você vai dizer assim: estou um tijolo acima.
Estou um degrau a mais até chegar no último, que é o céu. Em Lucas 9, versículo 62, Jesus parafraseia isso tudo que eu estou te falando dessa forma. Ele diz assim, ó, ninguém, ouça que não tem uma pessoa que está fora desse contexto. Ele diz, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Pessoas que dizem que colocam a mão no arado, mas ficam olhando para trás, Jesus falou, essa pessoa não é apta do reino. Não foi eu quem disse, tá? Foi Jesus quem falou. Por quê, pastor? Porque o tempo ele anda para frente. Toda vez que você tenta andar para trás ou ficar parado, você está lutando contra uma energia, contra uma sinergia, contra um algo que eu não sei nem te explicar, mas é o que faz rodar o universo todo, faz mexer em tudo aquilo que a gente espera diante do Senhor, que não pode ficar parado. Se eu quero que Deus haja na minha vida, eu preciso estar andando. Por isso que o povo de Israel, a fala de Moisés era sempre a mesma. Deus disse o quê? Para nós marcharmos. Pastor, tem um negócio chamado mar na minha frente. Eu nunca vi o mar se afastar para eu passar nessas águas a seco. Nunca viu porque nunca marchou. Se você andar, tudo vai rodar. As coisas vão acontecer. Se nós queremos mudanças radicais e profundas, quando eu digo mudanças, eu digo aquilo que você ora, que você pede, que você intenciona, que você pensa durante o seu dia, seus momentos de tertúlias com Deus, fala, eu queria tanto isso. Para isso acontecer, você não pode ficar parado e muito menos, esquece a possibilidade de andar para trás. O relógio só anda para frente. Por mais que a pilha daquele relógio ali pare, o relógio de Deus continua rodando. Ele não para. Então o tempo ele anda para frente. E toda vez que nós retrocedemos, nós brigamos com a lei da física. E não só a lei da física, mas brigamos também com a lei espiritual. Porque em Hebreus 10, 39 diz assim, nós porém não somos relógios de camelô que retrocedem. Lembrei do pastor Laerte, falou que tinha um relógio de 25 mil, mas gostava de usar um relógio de 15 reais. Ele falou, funciona melhor. Falei, então me dá o de 25. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Não tem como, irmão, não existe. Parou. E agora? Retrocede. Não tem como. No reino de Deus, não tem retrocesso. Nós somos da fé para conservação. Pastor, como é que eu me conservo? Andando para frente. Esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando. Então, ouça um conselho do seu pastor. Ouça o conselho. Conselho do seu pastor. Você precisa de um pastor, precisa de uma voz profética. Você é ovelha, ovelha precisa de pastor, você sabe disso. Hebreus 13 diz assim, do 7 e do 17, olha lá. Lembrai dos vossos guias, quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E obedecei aos vossos guias. Esteja na mesma missão deles, sejam submissos, pois eles velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Para que faça com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita para vocês. Então ouça a voz que sai do altar da igreja e obedeça. O que sair desse altar, obedeça. Obedeça, fecha os olhos e engata a primeira. Tomara que tua primeira seja uma primeira de Ferrari, né, que vai até 80. Vai embora. Não, você vai ficar só na primeira, que mesmo que a primeira chega a velocidades estrondosas. Eu quero te dar 3 conselhos para a gente encerrar e cear. Primeiro conselho que eu vou te dar é esse aqui, Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Fidelidade, irmãos, é fruto do Espírito Santo. Fidelidade não é só um negocinho bacaninha para os outros chamar, você é fiel, não. Fidelidade é fruto do Espírito. E como
Árvores de Deus, nós precisamos dar esse fruto. João 15 diz isso, já pregamos isso. Ó. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Você sabe que toda corta, toda poda dói. Marca a árvore. Há pessoas aqui marcadas. E eu não acredito que você fique feliz por estar sentindo dor. Ninguém aqui é masoquista. Pastor, eu estou sofrendo tanto, que maravilha, aleluia. Não, ninguém está assim. Então começa a dar os frutos de Deus. Porque ele diz que todo aquele que dá o fruto, ele limpa para fazer o quê? Como as coisas correm no reino de Deus e andam para frente, você vai aproveitar isso, vai dar mais frutos. E isso é muito sério. Por que eu digo que é muito sério? Porque por causa da teimosia, por causa da desobediência, muitas pessoas têm sido cortadas. E eu tenho visto as cortes profundos em vida de pessoas, e essas pessoas estão sofrendo demais e não precisavam sofrer. Estão sofrendo sem precisar sofrer. Ninguém mandou eles sofrer. Estão sofrendo porque quer. É simplesmente dar o fruto. A árvore, ela dá fruto, irmãos. Ela só não vai dar fruto se você não quiser dar o fruto. Chega agora em dezembro, as mangueiras dão fruto. Aí você olha lá, a manguinha está lá, ela vai dar o fruto. Ela começa a nascer. Se você for lá e arrancar logo, acabou. Mas se você deixar, o fruto virá. É a natureza. A natureza dá frutos. A natureza do crente é dar frutos. Mateus 7, 19 diz, toda árvore que não produz o bom fruto, ele mesmo corta e lança fora. Isso aí você não precisa nem se preocupar. Se não há o bom fruto, o próprio agricultor arranca. Mas se você é árvore de Deus, eu creio que você é árvore de Deus, dê bons frutos. Diga, eu recebo essa palavra. Um dos frutos que você precisa produzir é o fruto da fidelidade. Em casa, no trabalho, na igreja, seja fiel. Seja fiel. O segundo conselho que eu quero te dar é um conselho muito simples ali. Não dê lugar à carne. Por que eu digo isso? Porque você vai brincar com coisa muito séria. É muito sério brincar com a carne. Por quê, pastor? Porque Deus condenou o pecado na nossa carne. Então a nossa natureza carnal já foi dita aqui hoje no louvor. Ó, que coincidência, que a nossa natureza carnal é inimiga de Deus. Você ficou lendo meu esboço, irmão? Que mal educado tu é, tu leu meu esboço, cara. Porque ele disse isso aqui na hora do louvor, que a nossa natureza carnal nos traz choro. E eu só coloquei, é inimiga. E traz choro. Romanos 8 diz assim, do 3 a 8. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne. Então a nossa carne ela é contaminada pelo pecado. Então se você der lugar à carne, peca. É natural, é o fruto da carne. Ao fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Mas segundo o quê? O Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Mas aqueles que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Você sabe que o inclinar gera um pêndulo, né? Se eu me inclinar para cá, eu vou cair. Ó. Se você se inclinar para as coisas do Espírito, você vai dar um abraço, você vai cair em cima dele. Você vai ser recebido pelas coisas do Espírito. Mas o inverso também é real. Porque o pendor da carne é o pêndulo. Dá o quê? O pendor da carne. Ele cai para onde? Para onde? Ah, eu não ouvi, desculpa. Para onde? O pendor da carne dá para onde? Ninguém aqui quer morrer, ou alguém quer? Quem quer morrer aqui? Final do culto, vai ali no balcão, dá o nome Tiago, para me agendar. Teu funeral. Você já deixa o hino que você quer que cante, o versículo da Bíblia. Que hora que você quer que eu chore? É o que está escrito aqui. Se eu dou lugar à carne, eu só estou buscando uma coisa. A cova. Mas se meu pêndulo dá para as coisas do Espírito, produz o quê? Vida e paz. Vida e paz. E aprendi uma coisa agora, hein? Entendeu? Se eu estou vivendo com falta de paz, eu estou andando no Espírito? Não. Eu estou andando na... Pronto, isso é inteligente.
Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, ela não está sujeita à lei de Deus e nem vai estar nunca. 8. Portanto, os que estão na carne, não pode agradar a Deus. Então, se você cria parceria com a sua carne, saiba que o fim não é muito bom. Eu vou repetir, porque essa hora o nosso sistema nervoso central bloqueia a voz. Eu vou repetir. Se você cria parceria com a sua carne, o fim teu não é muito bom. O apóstolo Paulo disse no 6 que leva à morte. Vou repetir lá, porque o pendor da carne dá para a morte. E Paulo fala qual é a função da nossa carne aos Filipenses. Em Filipenses capítulo 3, 20 e 21, ele diz, porque a nossa pátria está nos céus, a qual aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. Ele diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subornar em si todas as coisas. Ele vai transformar esta natureza carnal que só faz uma coisa. Além da morte, ela só traz um benefício maligno, que é nos humilhar. Se a gente dá vazão à carne, só vai vir uma coisa. A honra, pastor? Não, humilhação. Então a minha palavra final para nós cearmos é essa aqui, ó. 1 de Coríntios 11, 23 a 32. Para a gente cear. 1 de Coríntios 11, 23 a 32. Paulo fala, porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Paulo está dando algo que não é dele. Paulo está dando algo que vem do céu. Ele diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. É o que nós vamos fazer já já. Do semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão, como hoje a gente vai fazer, e beberdes o cálice, como hoje a gente vai fazer, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Um adendo aqui, volta ali. O que é comer indignamente? Porque se você fosse olhar por olhos humanos, se a nossa carne não tem bem nenhum, todos somos indignos de comer. Ele não está falando da questão da indignidade. Pastor, eu briguei, eu gritei, eu chutei o gato quando saí de casa. Essa semana eu fiz uma fezinha no jogo do bicho. Alguém aqui fez uma fezinha no jogo do bicho? Só o irmão? Bom. Se ganhar, não esquece de dar o dízimo não, tá, irmão? Tô brincando, gente. Ninguém me levantou a mão, não. Tô brincando, tá? Tô brincando, hein? Por isso, aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue. O que é indignamente? Eu não entender o momento que eu estou vivendo. Entender que eu faço parte de um contexto digno, dado pelo Senhor, que essa graça dele não foi feita para eu viver debaixo do pecado. Pastor, o pecado me condena? Não condena. Por quê? Porque você vive do Espírito. Eu sou proibido de cear essa manhã? Ninguém. Ninguém é proibido. Porque ele está dizendo, no versículo 28 agora, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A questão não é você deixar de comer. Porque ele diz assim, come e beba. Ele está falando, examine-se. O problema é que a gente não se examina. Eu já vi pessoas dizerem assim para mim, por isso que eu não estou ceando. Não, Deus não está te proibindo de cear, não. Você está querendo ser pai de pecar, só isso. Mas pelo menos eu não sei. Meu irmão, você não deveria nem falar isso. A questão é você achar que não tem a comunhão com Deus, porque a comunhão com Deus vai muito além de um copo, de um pão. A comunhão com Deus foi feita na cruz do Calvário, onde Ele quebrou toda a inimizade entre nós e Deus. Mas Ele quebrou verdadeiramente a nossa inimizade. Somos amigos de Deus. Eu não posso dizer para você, sou teu amigo e marreta em você. Não posso, sou teu amigo. 29.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe de juízo para si. Não é que Deus condena, você não entendeu o que o corpo de Deus representa para você. Você não entendeu. O corpo de Deus, a igreja de Jesus, o que eu faço parte nesse corpo? Eu sou crente, não tem nhenhenhé. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu não posso agora, o meu dedo, sair correndo por aqui e falar, eu não quero, essa parte eu vou sair correndo. Não tem como, eu estou preso ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo sou eu, membro desse corpo, que juntos, todos nós, compomos a Cristo na terra como igreja. Eis a razão, porque muitos não compreendem, não fazem o discernimento, ele diz, muitos fracos. Pastor, fulano está fraco, porque não está discernindo, não é culpa de Deus, não é culpa de outra coisa a não ser dela mesmo. Preste atenção nisso. Igreja, levanta a cabeça, não fique no chão. Deus, olha para cá. Nós estamos numa era totalmente digital, irmãos. A gente ainda vive analogicamente. Não dá mais para a gente falar assim, a culpa é do fulano. A culpa não é de ninguém, a culpa é minha. Se há uma culpa, é meia culpa. Eu tenho que me examinar e falar assim, aonde que eu estou errando? Se a tua glicose está alta por quê? Porque você está comendo açúcar. Não se exercita. Eu não sei porque eu estou... Porque você come demais, além da conta. E não desgasta. Se as pessoas estão ansiosas, elas só estão ansiosas porque elas querem coisas que não precisam. A minha época, os brinquedos eram feitos. Você pegava uma lata de Neston, botava terra dentro e puxava e ficava feliz. Hoje o brinquedo dos teus filhos custa R$5.000. E há pais que não conseguem dizer não. Aí depois ficam ansiosos. Aí acham que tudo... O problema é o mundo. Não é o mundo, é porque você não consegue governar mais. Estou te explicando como é que é a nossa vida hoje. A gente já passou daquela fase, daquela era lá de trás. Parece que a gente está na era da pedra, lascada ainda. Uga. Não, irmãos. Nós estamos numa era onde o culto está sendo televisionado, vai para a internet, e daqui a um mês tem gente ainda comentando, já passou um mês, tem gente, igual eu estava vendo esses dias, tem 15 mil pessoas que visualizaram, o André Leono fez 1 ano que veio aqui, e tem gente que bota assim, que maravilha, pô, nem teve aqui, eu sinto a unção, como é que sente se não teve aqui, já tem 1 ano isso, é a era digital, as pessoas sentem 1 ano depois, como é que sente? Mas a gente ainda continua... Eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Misericórdia, Senhor. Eis a razão que há muitos fracos, muitos doentes. Pastor, eu estou doente. Eu tenho que olhar para mim e dizer, por que eu estou ficando doente? Porque não é Deus que me dá doença. A Bíblia diz que Deus é bom, certo? Pelo contrário, a Bíblia diz que doenças vêm do maligno. O maligno, ele enxerta a doença. Às vezes ele não enxerta diretamente. Ele não vai te dar uma colher de açúcar para você comer. Come açúcar, Gustavo. Come açúcar. Come gordura. Chimpanzina dessa... Ele não vai fazer você ficar doente assim, mas ele vai gerar situações, se você não usar a palavra, você vai ficar enfermo. E pior do que isso, a Bíblia diz, se você não parar, não agilizar as coisas, a Bíblia fala que morre, ela não poucos que dormem. Ali é um eufemismo, né, irmão? Ali é morto mesmo. Então ele termina dizendo 31 e 32, porque se nós julgássemos a nós mesmos, olha que palavra tremenda, para a gente escrever, né, na camisa, na nossa camisa, para a gente escrever na porta do nosso quarto, para a gente escrever no teto onde a gente dorme, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Isso é para todos nós, isso é para quebrar os mimimis nossos. Mas eu acho que eu estou assim, eu acho que está assim porque você quer estar assim. Você buscou isso, você gosta disso. A gente gosta disso. Então tem hora que você tem que parar, e eu estou te falando isso porque eu estou pensando nisso seriamente. E eu estou escrevendo, durante essa semana eu comecei a escrever algumas coisas que eu estou eliminando. E já vou te dizer, quando você começar a pensar assim,
Aqueles que não pensam igual a você já vão começar a achar mudança em você. De vez deles correr para cima e andar junto contigo, já vão querer te questionar. Porque eles querem acabar com você. Eles querem que você fique doente, querem que vocês fiquem para baixo, querem que vocês... Poucos que não dormem, querem que você vá para a cova. E no dia botar lá uma coroa bonitona, dizendo, eu amo meu cunhado, eu amo meu sei quem, como eu amava. Uma coroa enorme. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seriam julgados. Mas quando julgados, o que nós somos, irmãos? Se há uma coisa que nem eu nem você consegue fugir, é disciplina. Se é filho, está debaixo de disciplina. Se é filho, está debaixo de disciplina. A não ser que seja bastardo. Deus não lida com os bastardos, Ele nem conhece. Deus não tem filhos bastardos, tem filhos adotados, que Ele ama. Se somos julgados, quando julgados por nós mesmos, e a gente para e diz, Senhor, errei aqui, disciplinados nós somos pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo faz. Porque o mundo não tem perdão, o mundo é vapo. Eles gostaram, né? O mundo é vapo. Então esse é o meu conselho para você nesse final de ano. Para, respira, veja se valeu a pena esse ano. O que valeu a pena? O que eu fui ruim demais que eu preciso mudar? Faça um exame da sua vida, irmão. Isso é sério. Estou falando sério agora, porque com Deus a gente não brinca. Nós não aguentamos a correção de Deus. A gente fala, não, o problema é meu, pastor. Ei, pastor, eu e Deus. Não é não, irmão. Não é só primeiro sofre você, sofre tua família, sofre tua igreja, todo mundo sofre. Primeiro. Segundo, você não é preparado para a disciplina. Ninguém aguenta. Hebreu diz que desmaia. Então, para, respira, fala, o que eu tenho errado que eu preciso mudar? Porque quando nós somos corrigidos, muita gente sofre. Todo mundo sofre porque te ama. Então, para, analisa, de que eu tenho que mudar aqui. Eu sei que há coisas, irmãos, que é difícil de mudar. Mas não é impossível. Pede sabedoria a Deus. Mas você tem que ter um princípio, você tem que começar. Se você ficar só olhando passivamente, não muda. Você tem que botar o pé na água, Moisés. Deus podia abrir o mar sem Moisés botar o pé na água? Podia. Mas você nunca vai ver na Bíblia Deus fazer algo sem a tua participação. Mesmo sendo soberano. Nunca. O que você quer? Eu sou coxo, tá bom, então pega teu leite e anda. Como é que eu vou falar para um coxo? Presta atenção, o cara é coxo, está ali, não consegue andar. Aí Jesus fala, então pega o leite e anda. Acho que o coxo falou assim, acho que ele não entendeu, eu não ando. Jesus falou, não andava até agora, porque você não quis, mas se você quiser, mete o pé e anda. Aí o cara, sabe o que o cara fez? Eu vou fazer o que esse cara falou aí, vou fazer. Eu vou pegar o meu. Não é que o negócio funciona? E Jesus falou, agora pega o teu leito, vai para a tua casa com esse leito, para você toda vez que olhar para o leito, ver, se você quiser voltar para o leito, você volta, se você não quiser, deixa ele aí no cantinho. Se você quiser continuar de desculpa da tua vida, você fica. Não, pastor, eu vou te contar um negócio, não precisa me contar nada, hoje quando acabar o culto, não me conta nada. Conta para Deus, tá bom? Vamos combinar assim? Firme? Fala para Deus. Combina com Deus, fala, Deus, eu estou vacilando aqui, não, eu estou muito bom aqui, tá bom, melhora aqui. Tem gente que é muito bom em certas coisas, melhora, cara. Cada dia você melhora mais, porque as pessoas estão olhando para você, elas querem ser igual a você. Se você é bom, eles querem ser bom igual a você. Pais, seja exemplo dos vossos filhos, exemplo. Não adianta você ficar mandando, eles não vão fazer o que você manda, eles vão fazer o que você faz. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais, porque é herança no Senhor. É um princípio que gera muito tempo de vida e vida boa. E a obediência e a honra a Deus gera honra, gera obediência. O mundo espiritual, ele sabe o que a gente precisa. Abraão entendeu isso. Abraão chamava a existência as coisas que não são como se já fossem. Como é que Abraão chamava a existência, irmão? Como é que Abraão chamava a existência? As pessoas, às vezes elocubram, né?
Abraão chamava a existência pela fé. O que ele fazia? Eu chamo pela fé. Eu chamo pela fé. Parece que está puxando leite de vaca. Eu chamo pela fé. Eu chamo. Não é isso não, irmãos. O chamar pela fé, você acabou de entender em Tiago. É praticando aquilo que Deus falou. Abraão, sai da tua terra. Eu saio. Abraão, deixa Ló. Eu deixo. Abraão, percorre a terra. Ele não está mandando percorrer o quintal da tua casa. Ele está mandando percorrer todo o Oriente Médio a pé. Quanto tempo se levou? Não sei. Pastor, ele foi de quê? Como é que é o nome daquela aviação poderosa lá da Oriente? Emirates. Ele foi de Fly Emirates? Não. Ele foi de Pesates. Marchates. Depois que percorreu sei lá quanto tempo, ele falou, já percorri tudo, eu vou te dar. Deu para ele? Deu para Moisés? Deu para a gente. Deu para a gente. Ao ponto de Hebreus falar assim, ele sem nós, só história. Porque a fé que de futuro haveria se de revelar, não revelou neles, revelou na gente. A Bíblia fala que eles anelaram, eles queriam ver a face de Deus. Alguns viram, né? Davi, Abraão viram a Deus. Não sei como, mas viram no mundo espiritual. Mas nós vemos a glória do Senhor todo dia. Que já nos basta. A glória de Deus, a sua graça nos basta. Amém? Firme. Podemos ser? Relax. Assim seja. Assim diz o Senhor.